Que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos que estão ouvindo nessa hora e também com aqueles que vão ouvir uma outra hora mais tarde. No estudo anterior, nós falamos sobre a última carta de Paulo e agora nós vamos então dar finalização, o mesmo título, a última carta de Paulo, parte 2. E aí finalizamos esse tema. Que no verso áureo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Maravilha esse texto, Mostrando que não era só para ele que ele desejava tudo isso, a coroa que estava guardada. E aqui então ele fala que o Senhor, reto juiz, o justo juiz, dará a ele naquele dia, mas não somente a ele, mas a todos, aqueles que amarem a sua vinda. Mas ele vem dizendo também que ele já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Sabia que ia morrer, e assim como um cordeiro morria, no lugar de Cristo, depois o próprio Jesus morreu em sacrifício por nós, ele sabia então que o tempo da partida dele estava próximo. Então nós já estamos na lição 23, quase terminado esse semestre. E aqui temos a primeira pergunta: o que Paulo diz a Timóteo acerca dos falsos mestres? Ele tinha um problema muito sério com esses tipos de elementos. Aqui na segunda carta que ele escreve então para Timóteo, capítulo 3, verso 6 a 12, repete um pouco também do que nós já lemos no verso áureo, e aí continua. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 a 12. Porque nesse número são as que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que já
piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, na primeira carta que nós já lemos lá atrás, né? Agora nós estamos indo um pouco mais adiante. Agora ele está falando da situação dos falsos mestres. E ele comparou agora com Janes e Jambres. Quem foram esses? Aqueles mágicos, ilusionistas, lá no Egito, né? Que acabaram enganando o faraó e ajudando ele a endurecer mais o coração. Então aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 502, diz assim: o apóstolo advertia Timóteo contra os falsos mestres que se introduziriam na igreja. Sabe, porém, isso escreveu, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. 2 Timóteo 3, 1-5. Mas continuou: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo a quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. 2 Timóteo 3, verso 13 a 17. Deus proveu meios abundantes para o êxito na luta contra o mal que há no mundo. A Bíblia é a armadura com que nós podemos equipar para a nossa luta. Nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Nossa couraça deve ser de justiça. Na mão devemos ter o escudo da fé, e na cabeça o capacete da salvação. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e embaraços do pecado. Fazendo um retrospecto desde o início do nosso movimento, quando nós somos excluídos das igrejas, ao defender as verdades, vieram muitas pessoas, vieram muitos obreiros também. Pastores não veio nenhum. E aí então, o que aconteceu? Muitos desses nos abandonaram e causaram muito dano para a obra de Deus e continuam ainda causando aqueles que ainda estão vivos. Na segunda pergunta diz assim: por que ele insta Timóteo à fidelidade na obra? E por outro lado, que cuidado deve haver ao se reprovar? Duas coisas importantes aqui, né? Ele fala para Timóteo da fidelidade na obra, mas ele também fala do cuidado que deveria ter ao se reprovar alguém. Paulo sabia, diz a nota aqui no Atos dos Apóstolos 502, 503, Paulo sabia estar perante a igreja um tempo de grande perigo, como nós já lemos ali, né? Que haveriam de surgir falsos mestres, né? Sabia que uma obra fiel e zelosa devia ser feita pelos que tinham a responsabilidade das igrejas. Assim ele escreveu a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora do tempo, redarga, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1-2. Então, que jeito que tinha que ser com certas pessoas?
na hora de reprovar e censurar com longanimidade e doutrina. Aí diz assim: essa solene incumbência a alguém tão zeloso e fiel como era Timóteo, é um forte testemunho da importância e responsabilidade da obra do ministro evangélico. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, Paulo lhe ordena pregar a palavra, não fórmulas e ditos humanos, a testemunhar prontamente de Deus, onde quer que se lhe apresentasse oportunidade, diante de grandes congregações ou de limitados círculos, junto aos caminhos e nos lares, a amigos e a inimigos, fossem em segurança ou exposto a dificuldades e perigos, injúria e danos. Terminando, diz: temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo exorta-o a ser fiel em reprovar o pecado e a repreender mesmo com firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com toda longanimidade e doutrina, segundo Timóteo 4:2. Devia ele revelar a paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e reforçando-as pelas verdades da palavra. Então tem duas coisas importantes aqui, né? Repreender com longanimidade e doutrina, mas aqueles que tinham feito males graves, né? Censurar e repreender com firmeza. Por que que ele fala isso? A nota explicou aqui. Por que que ele escreve isso para Timóteo? Ele percebia, ele sabia, ele convivia com o jovem, né? Que ele tinha uma disposição branda e condescendente, e isso poderia levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial da obra. Então ele era uma pessoa tipo assim, igual nós já falamos lá atrás, né? Lutero e Melâncton, e um parceiro mais atirado, mais avançado, como era Lutero, e Melâncton mais brando, mais calmo, né? Então ele falou: Timóteo vai precisar ser lembrado disso, né? Que ele é uma pessoa muito quieta, mais reservado, e ele precisa aprender também que não pode se miscuir ou falhar na hora de uma repreensão, de medo assim, ou de timidez, seja lá o que fosse. Na terceira pergunta diz assim: que tarefa é reconhecidamente difícil e do que precisamos nos guardar? Entretanto, que perigo existe também? E a que ponto se notará que os ministros infiéis chegarão? Então, o texto que eu vou ler agora está no livro de Isaías 57, verso 10 e 11, primeiramente. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O profeta, então, escreveu assim, inspirado por Deus. Isaías 57, 10 a 11. Na tua comprida viagem, te cansaste, mas não dizes, não há esperança, o que buscava achaste, e por isso não adoeces. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses, e não te lembrasse de mim, nem no teu coração me pusesse, não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e não me temes? Também o Espírito de Profecia vai comentar mais diretamente o ponto de que nós acabamos de fazer a pergunta: que tarefa é reconhecidamente difícil? Diz aqui: odiar e reprovar o pecado. Texto aqui também do Atos dos Apóstolos, página 503, 504. Odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo mostrar piedade e comiseração pelo pecador é uma tarefa difícil.
ou difícil tarefa. Quanto mais ardente nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, tanto mais aguda nossa percepção do pecado e mais decidida nossa desaprovação de qualquer desvio do direito. Precisamos guardar-nos contra a indevida severidade no trato com os que erram, mas precisamos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Há necessidade de mostrar-se paciência e amor semelhante aos de Cristo, pelo que erra, mas há também o perigo de se mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que ele se considerará não merecedor de reprovação e a rejeitará como inoportuna e injusta. Então esse é o perigo também, quando você não repreende devidamente, vai mais de mansinho, mais suave, e aí a pessoa acaba achando que não é merecedor da reprovação. E aqui continua, os ministros do Evangelho, às vezes, causam grande dano permitindo que sua tolerância, pelo que erra, degenere em tolerância pelo pecado ou pelos pecados, e menos participação deles. Assim são levados a desculpar e passar por alto o que Deus condena. E depois de certo tempo, tornam-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Louva porque o outro não reprovou devidamente. Aquele que tem suas percepções espirituais embotadas pela pecaminosa tolerância por aqueles a quem Deus condena, em breve estarão cometendo o maior pecado pela severidade e rudeza no trato para com aqueles ao quais Deus aprova. Aí o sinal estaria invertido. Mais 3 linhas aqui do livro Paulo, o Apóstolo da Fé e da Coragem, página 331. Visto através do meio termo pervertido de um espírito não consagrado, a própria integridade e fidelidade do verdadeiro cristão parecerá censurável. Vamos um pouco mais adiante, agora na pergunta 4, onde lemos assim: por que tantos rejeitam a verdade, sejam ministros ou leigos? Aqui então, no livro ainda Atos dos Apóstolos, página 504, 505, sempre recheados aqui o comentário com o texto da Bíblia, né? Lemos assim: por se orgulharem de humana sabedoria, por menosprezarem a influência do Espírito Santo e por desprazer as verdades da palavra de Deus, muitos que professam ser cristãos e que se imaginam competentes para ensinar a outros, serão levados a voltar as costas aos requisitos de Deus. Paulo declarou a Timóteo: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. O apóstolo não faz aqui referência à aberta irreligiosidade. Não é contra pessoas que nem religião têm, mas a professos cristão que fazem da inclinação guia, tornando-se assim escravos do eu. Tais pessoas estão dispostas a atentar apenas às doutrinas que não lhes repreendam os pecados ou condenem a vida de amor ao prazer. Sentem-se ofendidos pelas claras palavras dos fiéis servos de Cristo e escolhem mestres que os louvem e adulem. E entre os professos ministros, aos que pregam as opiniões dos homens, em lugar da palavra de Deus, infiéis ao dever, desviam os que a eles
vão em busca de orientação espiritual. Porque existem tantas igrejas, tantos movimentos, tantos grupos, tantas separações, justamente por causa disso. A pessoa está em busca de mestres que ajudam ou que adulem, né? E mestres segundo sua própria cobiça. E aí então, aqui fala na nota anterior que essas pessoas não suportam essa doutrina, mas têm comichão nos ouvidos e aumentam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, segundo a sua própria vontade. O que é comichão nos ouvidos? Nós já passamos por isso muitas vezes dentro do nosso movimento. Muitos se foram, muitos se apartaram, e ainda continuam, alguns se apartando também, vão atrás dessas falsas doutrinas, esses falsos mestres, por terem aquele comichão nos ouvidos, querer ouvir coisas novas, fábulas, conforme a sua própria vontade e desejo. Ainda tem mais um texto aqui, do Atos dos Apóstolos 505, que diz assim: conforme previu Paulo, multidões têm se desviado das claras e esquadrinhadoras verdades da palavra de Deus, e escolhido ensinadores que lhes apresentem as fábulas que desejam. Muitos, tanto entre ministros como entre o povo, estão tripudiando sobre os mandamentos de Deus. Assim é insultado o Criador do mundo, e Satanás ri triunfante aos sucessos de seus enganos. Bem que Paulo, então, começa falando na carta, né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Haveriam de vir tempos difíceis e trabalhosos. E isso aconteceu com a Igreja Apostólica. E a história, escreve o Espírito de Profecia, se repetiria. E nós estamos vendo isso claramente. Na quinta pergunta diz assim: qual era o desejo de Paulo para com Timóteo? E o que foi a vida de Paulo? Duas coisas agora, né? Desejo de Paulo com Timóteo e como foi, então, a vida de Paulo. Agora nós vamos voltar lá de novo, no livro na carta de Paulo a Timóteo, onde nós vamos ler mais alguma coisa, né? Para ir finalizando o nosso estudo. Então, segunda carta, capítulo 4 já, e o 6 a 8. Lemos assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, que é o texto que nós lemos no verso áureo, aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, nós já tínhamos comentado esse texto, né? Aqui dessa carta dele a Timóteo, quando ele então ansiava, como nós lemos no estudo anterior, né, muito pela presença de Timóteo, ele sentia falta dele. E lemos também que, como ele tinha medo de Timóteo chegar tarde demais, ele então resolveu escrever essas cartas para ele. Aqui tem um comentário ainda do Atos dos Apóstolos 506, 507, que nos diz assim, também com textos bíblicos recheados. Paulo continua sua exortação: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério,
2 Timóteo 4, 5. Então, qual era o desejo de Paulo para com Timóteo? Que ele continuasse firme na fé, né? Sóbrio em tudo, sofresse as aflições, fazer a obra do evangelista e cumprir bem o ministério. Paulo estava para terminar sua carreira e desejava que Timóteo tomasse o seu lugar, guardando a igreja das fábulas e heresias pelas quais o inimigo de várias maneiras queria afastá-la da simplicidade do evangelho. Ele o admoestava a fugir de todo interesse e embaraço temporal que pudesse impedi-lo de dar-se inteiramente ao trabalho de Deus, a suportar de bom grado a oposição, a perseguição e a injúria a que estaria exposto por sua fidelidade, e a dar prova cabal de seu ministério pelo emprego de todos os meios a seu alcance, para fazer o bem a todos por quem Cristo morreu. A vida de Paulo foi uma exemplificação das verdades que ensinava, e nisso repousava seu poder. Seu coração estava cheio de um profundo e permanente senso de sua responsabilidade, e ele trabalhava em íntima comunhão com aquele que é a fonte de justiça, misericórdia e verdade. Apegava-se à cruz de Cristo como a sua garantia única de sucesso. O amor do Salvador era o permanente motivo que lhe dava vitória em seus conflitos com o eu e em suas lutas contra o mal, ao avançar no serviço de Cristo contra o desamor do mundo e a oposição de seus inimigos. Então nós acabamos de ler aqui Atos dos Apóstolos 506, 507. E aí vem uma pergunta para o nosso dia, né? Por que a causa de Deus tem definhado? E a nota do Atos dos Apóstolos, página 507, também recheada com texto bíblico, diz assim: o que a igreja necessita nesses dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e zelo. Necessitam de homens santificados e abnegados, homens que não se esquivem a provas e responsabilidade, homens que sejam corajosos e verdadeiros, homens em cujo coração Cristo está formado, entre aspas, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. E com lábios tocados com santo fogo, preguem a palavra. Por falta de tais obreiros, a causa de Deus definha. E erros fatais, como mortal veneno, perverte a moral e destrói as esperanças de grande parte da raça humana. Certa vez Jesus, passando com os discípulos, viu mesmo uma colheita, né? Uma lavoura já prestes para ser colhida. E ele sempre tirava lições, né? Então ele disse para os discípulos, né? A seara é muito grande, né? Mas são poucos os ceifeiros. E aqui então fala que nesses últimos dias necessitaria de um exército de obreiros como Paulo, com profunda experiência, tocados pela verdade e pelo Espírito Santo. E aí então termina dizendo: por falta desse tipo de obreiro, a causa de Deus definha, e muitas vezes os erros fatais, como mortal veneno, vai o quê? Tomando posse do terreno como ervas daninhas, porque não tem ceifeiros ou pessoas, trabalhadores da vinha, como deveria ser. Então, na pergunta 7 diz assim: que perguntas são dirigidas à nossa geração? Outra vez, Atos dos Apóstolos 507. Quando os fiéis e exaltos porta-bandeira imolam a vida pelo amor à verdade, quem irá à frente para lhes ocupar o lugar?
Aceitarão nossos jovens o sagrado encargo das mãos de seus pais? Estão eles se preparando para preencher os claros que se apresentam? Pela morte dos fiéis, será a exortação do apóstolo aceita, ouvida o chamado ao dever, em meio aos incitamentos ao egoísmo e ambições que seduzem a juventude? Então aqui a mensagem foi especialmente para o jovem. Outro dia num culto, acho que foi de terça-feira, acho que foi até o último agora, nós falamos da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração. Quando chega na segunda e terceira geração de uma igreja, há um perigo muito grande. É o comodismo, o fracasso. E a culpa, muitas vezes aqui, falou dos pais, tanto os pais da fé, os obreiros mais antigos, como os próprios pais carnais. Eles deveriam, então, preparar seus filhos, preparar os jovens para isso. Eu procurei fazer isso com meus filhos. E assim cada um deve procurar fazer. Cada um agora, só um é que está mais ligado e outros fazem o trabalho mais voluntário, né? Mas o desejo era que todos estivessem ligados. E quando aqui fala homens, né, como eu li na nota anterior, não havia comentado, está falando homem como seres humanos, homens e mulheres. E nessa nota da 7ª aqui está falando de jovens. Aí os pais vão e incentivam os filhos a serem grandes homens nessa terra. Ou o marido tem que ceder para a mulher, que ela deseja isso para os filhos, né? Ou o filho, ou a mulher cede para o marido, né? Que deseja grandes coisas, né? E aí eu lembro que fala Davi, né? Eu não procurei coisas grandes para mim, nem coisas maravilhosas. Antes eu fiz sossegar a minha alma. Então era isso que deveria acontecer. Quantos jovens, desde o tempo que iniciou esse movimento, quantos jovens pereceram no combate da vida, né, com o mundanismo? As coisas lá de fora chamaram mais atenção. E aí nós temos agora filhos, netos, que poderiam estar sendo preparados, embalados para o trabalho e muitas vezes estão dedicados em outras coisas. Eu contei numa experiência anterior, quando eu tive que decidir abandonar meu trabalho material, quando eu fui chamado para o trabalho, para a obra, eu sabia o que eu ia enfrentar. E me deu um pane na hora, um choro convulsivo, né? E aí uma mulher vizinha, né? Eu estava despedindo da minha mãe, indo embora para o trabalho missionário, né? E ela falou, eu entendo o que você está passando, que eu sei o que você vai enfrentar. Essa mulher falou isso, uma vizinha. Deus falou na boca dela. E aí minha mãe ficou parada olhando para mim, né? E eu sabia que as crises iam ser fortes, não só financeira, né? Os ataques, às vezes dos próprios parentes, dos próprios amigos, né? E até já comentei algumas vezes, né? No mundo hoje aí, quem é missionário, quem é pregador, evangelista, muitas vezes é tratado como embrulhão, como vagabundo muitas vezes, porque vive dos dízimos. Isso também é difícil. É uma carga, é uma prova, sem contar as dificuldades financeiras. Se nós tivéssemos ficado nas igrejas, eu e os demais companheiros, né, poderíamos estar bem ali, acomodados, vivendo numa boa, salários bons, mordomia, né? Mas nós renunciamos a isso. E nós esperávamos e esperamos hoje que o nosso jovem, seja filho, neto ou parente, né, que é da fé, se proponham a esse trabalho maravilhoso. E aí você vê o fim de Paulo, né, sabendo que já ia morrer. E tantos outros que morreram em prol da verdade
em sofrimento e dores, outros reformadores sendo queimados, né? E quem é que quer pegar essa cruz? Quem é que quer pegar uma responsabilidade dessa? Então o momento não é de brincadeira, nem de comodismo, né? Mas de despertamento para a ação. Firmeza. Quem é o mais frouxo da casa? É a mulher? É o marido? Como que é a situação? Os filhos estão desandando? Junte o marido e a mulher aí, haja rapidamente, enquanto é tempo, antes seja tarde demais. Não fique buscando coisas grandes demais desse mundo. Na pergunta 8 diz assim: Paulo foi aprisionado essa segunda vez graças aos esforços de quem? Olha que coisa dura. Eu nem lembrava mais desse ponto, né? A gente monta a lição, corrige ela várias vezes, né? Tem que comparar se está tudo certo, né? Mas esse ponto aqui eu não lembrava mais. 2 Timóteo 4, verso 14 e 15 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Então, uma recomendação que ele não esqueceu de dar, de alguém que tinha causado dano para ele e ainda estava causando. E aí então Paulo fala para ele: guarda-te dele, escapa dele, foge dele. É um homem perigoso. E aqui o comentário do livro Paulo, o Apóstolo da Fé e da Coragem, um texto inspirado, na página 311, também sempre recheado de textos bíblicos, né? Diz assim: a prisão foi efetuada pelos esforços de Alexandre, o latoeiro, que com tanto insucesso se opusera à obra do apóstolo em Éfeso e que agora aproveitava a oportunidade para se vingar de alguém a que ele não fora capaz de derrotar. Posteriormente, em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo se referiu às maquinações desse inimigo da fé. Alexandre o latoeiro, voltando no texto de novo, né? Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. 2 Timóteo 4,14, que nós acabamos de ler agora há pouco. Aí continua a leitura. Em sua primeira epístola a seu filho na fé, ele falou de maneira semelhante de quem? De Himeneu e Alexandre, começando entre aqueles que vieram a naufragar na fé, os quais, diz ele, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 1 Timóteo 1, verso 19 e 20. Esses homens haviam se afastado da fé do Evangelho e ainda mais, tinham feito agravo ao Espírito da graça, atribuindo ao poder de Satanás as maravilhosas revelações feitas a Paulo. Tendo rejeitado a verdade, eles estavam cheios de ódio contra ela e procuraram destruir seu fiel defensor. Então, na primeira parte que nós lemos, ele estava cheio de ira, esse Alexandre, né? Cheio de ódio, porque ele tinha tido insucesso, né? Contra Paulo, né? Deve ter tido algum debate ali, ele viu que não era nada, e agora ele aproveitava a oportunidade para se vingar, né? Porque ele não fora capaz de assimilar a derrota. E agora, então, na primeira carta, como nós lemos, Paulo já tinha se referido a Himeneu e Alexandre, que ele havia entregue a Satanás, e agora, então, vem mostrando aqui que eles tinham pecado contra o Espírito Santo. De que maneira? Atribuindo ao poder de Satanás as maravilhosas revelações feitas a Paulo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo?
É aquilo que você cria que era verdade, puro, santo, e agora você vira a chave e fala isso daqui é tudo de Satanás. Isso é muito grave. Muitos que abandonaram nosso meio, hoje eles negam essas verdades e falam que nós somos do diabo. Então eu acho que também essas pessoas devem ser entregues a Satanás para serem castigados, a fim de não serem mais blasfemadores. Quanta maldade, né? Agora, recentemente também, uma pessoa que já era obreiro do nosso meio, hoje é pastor lá na outra igreja, né? Induzindo as pessoas, tirando da cabeça dele as verdades maravilhosas que a gente tem pregado para as pessoas, procurando desviar de todas as maneiras. Essas pessoas vão pagar muito caro. Muitos têm preconceito e não querem ouvir, não querem ler nossa literatura, nem assistir nossas lives, nossas gravações, nossos vídeos, né? Deus vai fazer juízo de tudo isso, vai pôr na balança, né? Vai saber, Deus sabe se foi de algo que a pessoa era ignorante, né? Ou se foi de maldade. Na última pergunta aqui, na pergunta 9, como a carta é concluída? Então, os irmãos lembram que nós lemos que é a última carta de Paulo, né? A parte 1 e 2, e agora como é que ele termina essa carta? Aqui na segunda carta dele a Timóteo, na Bíblia, né? Nós vamos ler o seguinte, Timóteo capítulo 4, verso 9 a 13. Lemos assim: procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também te enviei Tíquico a Éfeso, ou Tíquico. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Depois, no verso 16 ao 22, lemos assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me a fortalecer-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me para seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ainda continua: saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erausto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos que saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Quanta coisa ele lembrou, né? Pequenos detalhes, até dos livros, da capa, pergaminho, né? Pedindo para ele vir antes do inverno, né? E ele também lembra de quem agora? Lembra dos perversos, né? As pessoas que tinham causado dano, né? De quem que ele tinha falado? Ele tinha falado, principalmente aqui fala de... Deixa eu lembrar aqui. Bom, ele fala lá atrás de Alexandre Latueiro, Demas, né? Então é Demas me desamparou, né?
amando o presente século. E aí ele fala, só Lucas ficou comigo. Teve uma hora, quando nós falamos no estudo anterior, que ele ditou, e pode ser que é Lucas que estava escrevendo a carta para ele. Eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que uma vez Tito ajudou ele também a escrever. E aí então eu falei no estudo passado do problema que ele ficou, né? Ainda com a visão bem fraca, depois daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele pedia então constantemente para ficar livre daquilo, né? Daquele espinho na carne, e Jesus responde para ele, a minha graça te basta. Ele deveria ficar com aquilo ali para lembrar para sempre, né? Até a morte dos males que ele tinha feito ao perseguir os cristãos. E aí então naquele encontro, né? Nós sabemos já, ele ficou muito cego, né? Com a glória e a presença de Jesus. 3 dias depois, Ananias coloca a mão sobre ele, impõe a mão, sai dos seus olhos como escama, né? Mas não ficou livre totalmente, ele ficou quase cego mesmo. Então, nós estamos vendo aqui a conclusão da carta dele, e ele lembra um monte de irmãos ali, de pessoas, né? Um por um. Principalmente ali a gente vê que era da Grécia. Então, o texto final aqui, nós vamos ler no Atos dos Apóstolos, 508 é a nota. Paulo concluiu sua carta com mensagens particulares a várias pessoas e de novo repete o urgente pedido para que Timóteo venha ao seu encontro sem demora, se possível antes do inverno. Fala de sua solidão, motivada pela deserção de alguns de seus amigos e a ausência necessária de outros, e para que Timóteo não hesitasse, pelo receio de que a igreja de Éfeso pudesse necessitar de seu trabalho, Paulo afirma que já havia despachado Tíquico a fim de preencher-lhe a vaga. Olha que maravilha! Não fica preocupado com a igreja aí que eu mandei o outro no lugar. E aí você pode vir livremente. E então acrescenta o comovente pedido. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4,13. Em sua segunda detenção, Paulo foi capturado e levado tão repentinamente que não teve oportunidade de apanhar seus poucos livros de pergaminho, ou menos sair com sua capa. E agora o inverno estava se aproximando, e ele sabia que sofreria frio em sua úmida cela de prisão. Ele não tinha dinheiro para comprar outra veste, e sabia que seu fim poderia vir a qualquer momento. E com sua costumeira abnegação e temor de sobrecarregar a igreja, desejava que ela não incorresse em nenhuma despesa por sua causa. Aqui eu li Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, página 335. Enquanto eu estava lendo, eu estava esquecendo também, conforme eu li na Bíblia, eu lia e perguntava para mim mesmo, enquanto lia, por que será que ele deixou tudo isso lá? Será que ele era cabeça oca, esquecidão, um tipo assim, voadão, né? Meio fora do ar? Aqui então explicou que é porque foi na primeira detenção dele, não teve tempo de pegar nada, nem a capa. Estão percebendo? E agora ele precisava, porque ia começar o frio. E para não incorrer em despesas para a igreja ter que juntar dinheiro agora para comprar novos livros, pergaminho e capa, ele então pede para Timóteo trazer, porque ele pensava também na economia. Aí o texto final, mais 5 linhas, Atos dos Apóstolos 508, da última pergunta.
depois de falar das cenas de seu julgamento perante Nero, da deserção de seus irmãos e da mantenedora graça de um Deus que guarda o conserto, Paulo terminou a carta recomendando seu amado Timóteo à guarda do Supremo Pastor, o qual, mesmo que os subpastores pudessem ser abatidos, cuidaria ainda de seu rebanho. Louvado seja Deus por essas mensagens que devem nos aquecer, nos animar e não deixar que a gente desvie. Quem está velho, continue firme. Quem é novo, não deixe que os embaraços desse mundo, dessa vida, o segure. Se dedique ao ministério. Não tenha vergonha desse trabalho maravilhoso, sofrido, eu sei, cheio de dificuldade. Ainda eu lembro que uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu não ouvi a criança falando, né? Agora já é um jovenzinho de 13 anos, né? O Davi então falou assim: eu gostaria de ser igual ao Mateus, gostaria de ser um obreiro também. Isso alegrou muito meu coração. Isso é uma recompensa, né, do trabalho de um pai, de uma mãe, né? E isso deveria ser o intuito de cada um. E aí nós vimos no final da carta, ele coloca Timóteo na mão do grande pastor, né, que é Cristo, na proteção dele. E aí então nós vamos continuar por mais algumas lições, né, até terminar o semestre, e eu espero que cada um então procure se dedicar ao estudo, não só isso que vocês estão ouvindo agora, mas não deixe de ler a Bíblia, o Espírito de Profecia. O Senhor nos dê graça e força para isso. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.